Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do MesaCast, onde a gente está falando sobre empreendedorismo e contabilidade e os caminhos que precisam ser traçados. O nosso projeto foi criado pela terceira contabilidade, turma da EP Professor Emanuel, e a gente vai estar falando sobre empreendedorismo e contabilidade e os caminhos que precisam ser traçados. Estamos hoje com o Iago, contador Iago, e eu sou a Evelyn, junto com o... Aí são Moisés. E a gente vai estar conversando sobre esses caminhos que as empresas precisam traçar para que a sua empresa tenha um crescimento positivo. Boa noite. Boa A noite. gente pede que você se apresente para a gente dar continuidade. Boa noite, eu sou Iago, né? Sou contador, empresário contábil. Tenho um escritório de contabilidade aqui na cidade de Camusim, né? E dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Poder participar desse momento, né? E dizer que estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre regularização e empresas de modo geral. Bom, Iago, a gente quer saber o que foi que lhe inspirou a fazer ciências contábeis e a abrir um escritório aqui na cidade. Na verdade, eu comecei em 2017 como office boy em um escritório de contabilidade, né? E eu vendo toda aquela rotina, na verdade, eu me apaixonei, né, pela demanda, né? E comecei a cursar ciências contábeis e eu tinha em mente um sonho de ter um escritório de contabilidade, né? E empreender na área contábil. A gente sabe dos desafios, né? Não é fácil, mas ao mesmo tempo que a contabilidade ela é desafiadora, costumo dizer que ela é apaixonante. Com Então, certeza. o que me motivou foi isso, né? Esse início, né? Desde 2017, convivendo no escritório de contabilidade, e me motivou hoje a abrir o meu. E a sua área de atuação, qual é a que você mais tem uma especificação ou são em todas? Bom, na verdade, hoje, eu costumo dizer que eu rodei por todos os setores de um escritório, né? Porque, como eu iniciei como office boy, dentro do escritório que eu iniciei, né, em 2017, eu via o departamento pessoal, via o contábil, né, o fiscal. Pouco tempo depois, eu fui trabalhar em um escritório como assistente de departamento pessoal, né, que é a área trabalhista, né? Então, o meu escritório, hoje, eu costumo dizer que eu vejo todos os setores, né? O setor, o paralegal, o contábil, o fiscal, o pessoal. Mas, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo DP, né, o departamento pessoal, e o fiscal, né? Todas as pessoas que convivem comigo, eles sabem que se eu pudesse escolher, esses seriam os setores que eu desenvolveria mais, né? Sim. E sobre o MEI, o que você tem a falar sobre o MEI? Você pega bastante clientes que trabalham com MEI? Sim, a gente pega bastante, né? Porque é o início, né, do empreendimento, né? O início onde o empresário está começando, né? Onde ele precisa mais da nossa assessoria, da nossa orientação, né? Na verdade. Uhum. Então a gente recebe muitos MEIs que precisam desse cuidado, né? Porque em certo momento eles vão crescer, né? Então, da mesma forma que a gente cuida de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, de uma empresa maior, a gente cuida do MEI, né? Por conta que ele realmente exige esse cuidado. E sobre os maiores desafios e os benefícios do MEI? Bom, se eu pudesse pontuar, eu diria que previdenciário, né? Porque o MEI, quando ele abre seu CNPJ, ele tem as contribuições, né? Através do DAS, né? Então, Deus me livre que ele venha a sofrer algum acidente, algo do tipo, ele está amparado pela Previdência Social, né? Poder ter um CNPJ para poder emitir um documento fiscal para uma venda ou uma prestação de serviço, né? Caso ele venda para outra pessoa jurídica, né? A gente sabe que o MEI não é obrigado a fazer a nota fiscal, né? Fazer a emissão Hum. para a pessoa física, né? A não ser que essa pessoa física venha a solicitar. Mas ele está obrigado a emitir para uma pessoa jurídica. Então, ele poder fazer a emissão de nota fiscal, né? Possíveis créditos bancários, né? Uma coisa é o banco emprestar para uma pessoa física, outra é para uma pessoa jurídica. Muda totalmente, tem uma facilidade maior. Então, acredito que esses 3 pontos são os mais positivos na abertura de um MEI. A gente viu esses dias que você postou no seu Instagram uma armadilha que o MEI ele pode oferecer para quem ingressa nele. O que você tem a falar sobre pra Eu gente? costumo brincar que o MEI ele é uma armadilha, de fato, né? Todas as palestras que a gente vai, a gente cita isso, porque muitas pessoas abrem e não usam, né? Não utilizam, não vendem, não prestam serviço, abrem por abrir, né?
Então, aquilo acaba virando uma grande bola de neve, né? Porque vai gerar os débitos vão para a dívida ativa, né? Ele não está contribuindo com a previdência, ou seja, o MEI não está servindo para nada para ele, né? Então, vai chegar um momento que ele vai estourar, né? Porque aquele débito que hoje está na Receita vai para a PGFN, vai aumentar mais multas e juros, e ele não vai mais saber como regularizar aquilo. Então, é um momento que a gente entra. Mas desde já eu falo, né? E se eu pudesse dar um conselho para os MEIs seria, né? Abrir o seu MEI, já procura um contador, procura uma assessoria, uma orientação, porque não é porque é MEI Com que é certeza. pequeno, né? Que ele não precisa de cuidado. Pelo contrário, ele precisa de muitos cuidados, né? Que se não Com tiver certeza. realmente esse cuidado, ele acaba perdendo, né? E vira uma grande bola de neve, como eu falei. Exatamente. E por ele ser, entre aspas, mais simples, é exatamente por isso que ele precisa de um certo cuidado de um contador, né? Sim, sim. Tem, inclusive as empresas de comércio, né? Os meios de comércio, tem que ter ainda mais esse cuidado, né? Porque hoje a Uhum. Cefaz do Estado do Ceará, ela pega realmente no pé, né? O fisco, ele está cada vez mais automatizado, né? Fiscalização, né? Movimentação de Pix. Então, a gente sabe que o meio, ele movimenta na pessoa física e jurídica, tudo é somado para fins de faturamento. Poucos meios sabem disso, né? Então, é realmente aí que entra o contador, né? Para orientar esse profissional. Tem a questão também de que muitas vezes aquela pessoa que abriu o MEI, ela acha que o CPF e o CNPJ não se juntam da conta, né? Sim. Aí ela acaba extrapolando um limite muitas vezes de até mesmo de vendas, né? Do seu lucro, ou mesmo do tanto que ela pode gastar para que ela consiga exercer ali, né, a sua atividade, né? Sim, é aí que entra o limite de faturamento e limite de compras, né? Tem também o limite de compras que poucos meses sabem disso, né? Que é Exato. 80% do seu faturamento. Então a Cefaz pega também, né? Se você não tiver esse controle. Muitas vezes cai multa, né? Cai multa porque a inscrição estadual vai ser bloqueada, né? A gente tem que fazer um processo na Cefaz, tem que atualizar na Junta Comercial, Receita Federal. Ela não poderá mais ser MEI, né? Porque a Cefaz não deixa mais. Então, é todo um processo, né? Na grande maioria das vezes, por falta de orientação mesmo, né? Na verdade, o MEI ele não busca, muitos MEIs não buscam. Só abre ali o CNPJ, acho que está tudo bem, né? E realmente tem a situação do somatório dos faturamentos, né? Tanto da pessoa física como jurídica, ele torna um só. Que como você falou, né? A maioria das pessoas são muito desinformadas e acabam que muitas vezes elas abrem um MEI, às vezes só para se endividar, né? Sim, Isso fica naquela bola de neve se ela não procurar um profissional da área, né? sim. Por isso é tão importante a gente ter essa atenção, a gente que vai se regularizar como MEI, o empreendedor que quer se regularizar como MEI, ter essa atenção e procurar sempre uma ajuda contábil, Sim, para não com cair certeza. nessas armadilhas. Sim, é muito importante, viu? Se eu pudesse dar um conselho aí para os MEIs que estão abrindo, né? Iniciando, busque pelo menos uma orientação, alguma coisa, assessoria, alguma coisa de um profissional contábil, porque a coisa tá séria, né? A fiscalização tá aí, tá Batendo nas portas. batendo na Ela porta. cada dia tá evoluindo mais, né? Sim, tá cada vez mais automatizada, né? O Cefaz, o fisco, tá Com certeza. realmente, Tá batendo em cima. sim. E o Simples Nacional? Que Bom, você. o Simples Nacional, ele é um regime tributário, né? Um regime tributário que ele vai dizer como que aquela empresa vai apurar o seu imposto. Hoje no Brasil temos o Simples Nacional, o lucro presumido, lucro real, né? Então, cada regime tributário ele tem suas particularidades, né? O Simples Nacional, ele pega ali o faturamento, né? E ele pega também a RBT12, que é a Receita Bruta dos últimos 12 meses. Só que nem toda empresa poderá ser do Simples Nacional, né? Tem as suas vedações, né? Que a gente tem que observar. Bom, e o Simples Nacional, né? Muita gente diz, né? O Simples não é simples, né? É só o nome mesmo que é simples. E realmente, de fato, pessoal, o Simples Nacional ele não tem nada de simples, tá? Ainda mais agora vem uma reforma tributária, né? Que vai mudar muitas coisas e eu vi um número interessante que mais de 90% das empresas são optantes pelo Simples Nacional e MEI, né? Ou seja, pouquíssimas lucro real e presumido comparado ao Simples Nacional, né? E hoje o Simples Nacional ele abrange 8 tributos dentro do DAS, né? Então, é um regime interessante, né? A depender, é muito benéfico para algumas empresas, né? Então, e a gente, no escritório mesmo a gente utiliza bastante, né? E a grande maioria das empresas são optantes pelo Simples Nacional. Para o empreendedor que quer se regularizar como MEI ou como Simples Nacional, o que você tem a dizer para essas pessoas, para esses empreendedores?
regularização da empresa, né? Isso. Bom, quando chega no escritório, um MEI ou optante pelo Simples, a primeira coisa que a gente faz é consultar, né? Todo CNPJ, fazer uma consulta geral, né? Como que um médico, igual o médico faz com o seu paciente, né? Faz uma consulta, um check-up, a gente também faz no CNPJ. Por quê? Às vezes chega um MEI dizendo que está no MEI, mas está com muitos problemas, né? Para regularizar. Só que quando a gente vai ver, o MEI está estourado, não é mais MEI, né? Já foi desenquadrado. Então já vai toda a situação. A gente vai consultar na Cefaz, vamos consultar na Receita Federal, né? Prefeitura a depender, em todos os órgãos para ver o que foi que aconteceu, né? Se foi limite de compra, limite de faturamento, débito, né? Então, a gente faz primeiramente essa consulta geral para poder dar o diagnóstico de fato, né? Tanto faz para MEI como Simples Nacional, o processo é o mesmo, né? Porque a Cefaz, ela trata os dois da mesma forma, né? Porque é MEI que ela vai, né? As prefeituras também, então temos que ter essa atenção. Mas a primeira coisa que a gente faz é, pegou um CNPJ, faz uma consulta geral para saber como é que ele está, né? Porque às vezes o cliente diz que está de um jeito, mas a gente vai ver que está pior ainda, né? Débitos no estado, débitos na prefeitura. Veio uma possibilidade de um parcelamento para esse cliente, né? A gente está vendo agora que iniciou a Refis, né? Que é um tratamento de parcelamento que facilita, né, a vida de muitos empreendedores, porque ela reduz a multa e juros, né, de forma significativa. Então, a gente vê se esse cliente tem a possibilidade de entrar nessa Refis também, né. Ah, não quero parcelar, tem a possibilidade de pagar à vista também. O importante é se regularizar, né, ver Com o que foi que certeza. houve. A gente focou mais na regularização, porque a gente, quando fez a pesquisa, a gente percebeu que algumas empresas não eram regularizadas e que precisavam, né? Porque, Sim. querendo ou não, vai dizer para a saúde da empresa que para a empresa não falir, para a empresa não ter problemas maiores, para as multas não aumentarem. Então, é por isso que a gente focou muito nessa área para esse projeto. A gente viu que seria uma proposta muito boa, que a gente poderia estar ajudando empresas a melhorar a condição da empresa. Sim. Bom, a gente queria que você falasse também sobre um conselho para quem quer se regularizar, qual o melhor caminho. Vou primeiramente procurar um contador, né? Procurar assessoria contábil para ver a possibilidade de parcelamento, como eu falei, desse débito. Não só débitos, né? Porque a gente sabe que muitas empresas abrem e não enviam nada para a Receita Federal, né? Tem motivos que a gente poderia citar aqui, né? Não envia as obrigações, né? E fica acumulando. O MEI mesmo, se passou de 90 dias, né? Estava obrigado a declarar a declaração anual, não declarou, passou de 90 dias, vai ficar inapto o CNPJ dele. Quando ele for fazer, vai ter uma multinha esperando ele, uma multa automática, né? Então, no escritório mesmo, a gente pega o CNPJ, a gente vai consultar, a gente pega um relatório no ECAC, na Receita Federal, né? O relatório de situação fiscal, a gente, quando vai ver, a gente se assusta, porque é muita coisa para mandar, é muita coisa para enviar, obrigações de 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Então, não só débitos, né? Mas obrigações acessórias que a gente tem que mandar. Eu vou baixar o CNPJ, posso baixar do jeito que está? Até deixa, né? A Receita até deixa, né? A junta comercial até deixa. Só que o ideal é regularizar, né? Enviar as obrigações, faz um parcelamento e aí sim poderia baixar esse CNPJ. Essa é a maneira mais correta. Show de bola. Você queria estar falando algo mais sobre para as empresas, né? Que como é que eu posso dizer? Que as empresas, elas não costumam, às vezes muitos empreendedores não costumam entender. E aí chega pra gente, dá toda uma questão, assim, que o empreendedor ele não entende o que deve ser feito. O que é que você diz para esses empreendedores? É porque assim, tem cliente que, por mais que a gente fale, né, ele tenta ir por outro caminho, né? Eu digo assim, se eu pudesse dar um conselho para todas as empresas do Brasil, escute seu contador, né? Porque o seu contador ele não quer ser o mal, não. Ele não quer o mal para sua empresa, né? Pelo contrário. Né? Se as empresas que escutam o contador, a tendência é ter sucesso, né? Porque o contador ele vai dar a orientação correta. Ele está vendo ali os números, né? Ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele já consegue enxergar lá na frente. A gente já consegue saber se a empresa vai ter débito ou lucro no final do ano, no fechamento do balanço. Ou se a gente olhar um balancete, a gente já consegue ver se ela vai ter ou não. Então, a gente tem os números dele. Então, se eu pudesse dar esse conselho, era escutar o contador, né? Escute o seu contador. E ele que realmente ele não quer ser o mal, né?
Com certeza. Às vezes a gente vai olhar como é que tá a fiscalização, assim, da parte fiscal, né, das pessoas. Quando a gente tá na parte fiscal que vai olhar, aí geralmente tá faltando muito documento, muito nota fiscal, muito cupom. Sim. E aí a gente vai mandar e passa muito tempo pra mandar, isso também acaba prejudicando, acaba dando uma multa maior para esses Sim. empreendedores. E é isso, a gente finaliza aqui o nosso podcast. Queríamos dizer muito obrigada a sua participação, pelo você aceitar o nosso convite, por você ter se disponibilizado a vir a falar sobre o que você sabe, o seu conhecimento, compartilhar conosco. E é isso, muito obrigada. E aqui acabamos o nosso episódio de hoje do MesaCast.